nos acompanhou ontem, o primeiro dia da novena de Natal, hoje vamos rezar esse segundo dia dessa novena de Natal. Aproveitando, convido você que ainda não é inscrito a inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Nesse dia, aproveitemos para valorizar o significado de ter uma família, pessoas que nos deram a vida, um lar, carinho e afeto. A motivação para o dia de hoje, nesse segundo dia, continue preparando o presépio. Depois de ter colocado a imagem da Maria Virgem, coloque a imagem de São José, seu esposo. Durante o dia, faça um gesto ou atitude concreta. Aproxime-se de alguma família que esteja passando por dificuldades. Busque ser vínculo de união e comunicação para eles. Faça o que puder para ajudar aqueles que estão em dificuldades. Vamos à nossa oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse dia, faça sua oração pessoal à Virgem Maria, aquela que foi sinal do amor de Deus para a humanidade, que através do seu sim, veio Jesus Cristo, o Salvador. E também a São José, seu esposo, que é modelo para cada um de nós, que abraçou e acreditou naquele projeto de Deus para a sua família. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora, você que está em casa, pegue sua Bíblia e vamos para a meditação da Palavra de Deus. A leitura de hoje ela está em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de Judá e de seus irmãos. Judá com Tamar foi o pai de Farés e Zara. Farés foi o pai de Hezron. Hezron foi o pai de Arã. Arã foi o pai de Aminadab. Aminadab foi o pai de Naasson. Naasson foi o pai de Salom. Salom com Raabe foi o pai de Boaz. Boaz com Ruth foi o pai de Jobed. Jobed foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de Davi. Davi com aquela que foi mulher de Urias foi o pai de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão. Roboão foi o pai de Abias. Abias foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafá. Josafá foi o pai de Jorão. Jorão foi o pai de Osias. Osias foi o pai de Joatão. Joatão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel
foi o pai de Aquim. Aquim foi o pai de Eliúde. Eliúde foi o pai de Eleazar. Eleazar foi o pai de Matã. Matã foi o pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Assim, as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos, a palavra de hoje nos convida, especialmente você que é pai, mãe, avô, avó, tio, tia, os padrinhos de batismo que foram assim confiados pelos pais, a traçar na vida dos seus filhos um caminho de fé, e de esperança, seguindo aquele, nesse tempo de advento, aquele que está por vir, que é Jesus Cristo, o Messias. Que nós possamos introduzir os nossos filhos desde pequenos na fé, na esperança, aquele que está por vir, Jesus, o Salvador, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Busquemos, não só nessa correria do dia a dia, dos tempos atuais, coisas supérfluas, aquilo que perece, mas sim, separemos um tempo para a nossa oração e também para que possamos levar aos nossos filhos, que essa é a principal missão de você como pai e como mãe, de levar o seu filho à salvação. Que Jesus, o menino Jesus, possa nos dar força e perseverança nesse caminho, que Maria e José também nos ajudem a alcançar os nossos objetivos, que assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos à oração final. Menino Jesus, tu que tivesses uma família, abençoa a nossa e faz que nela os pais tenham sentimentos de entrega, de amor e de carinho, de interesse e sensibilidade, que se queiram e vivam um para o outro, e que os filhos sintam em todo momento o amor que tu nos tem por meio do amor dos pais. Menino Jesus, abençoa cada família e enche-as de amor e ternura, como o tivesses tu de tua mãe e de José. Que assim seja. Amém. Agradecer a você que esteve conosco nesse segundo dia da novena de Natal. Aguardamos cada um de vocês aqui amanhã para o terceiro dia da novena de Natal. Que Jesus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.